Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Nessa aula, nós vamos falar a respeito da posição relativa entre reta e circunferência. Então, eu tenho aqui uma circunferência que eu estou chamando de lambda e eu vou traçar três retas aí diferentes. Cada uma dessas retas eu vou denominar. Essa eu vou chamar de R, essa daqui eu vou chamar de S e essa eu vou chamar de T. Observem o seguinte, quais são as características dessas retas? A reta R é uma reta externa à circunferência. Então, eu vou colocar aqui uma reta externa à lambda. Já a reta S é uma reta que ela toca na circunferência em um único ponto. Então, ela é chamada de reta tangente. Então, eu tenho que S é uma reta tangente à lambda, né? Que é a circunferência. E a reta T é uma reta que corta a circunferência em dois pontos aqui diferentes. Então, ela é chamada de reta secante. Então, gente, nessa aula a gente vai ver como que a gente faz uma análise da posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Seja uma reta R que tem a equação x menos y mais 4, que é igual a zero. E a circunferência lambda, ela tem uma equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 4, que é igual a zero. Existem várias formas da gente fazer essa análise. Uma análise bem simples é a gente montar um sistema de equações, considerando tanto a equação da reta quanto a equação aí da circunferência, e através dos resultados a gente vai concluir se existe ponto de interseção entre reta e circunferência. Por exemplo, gente, se for um ponto de interseção, significa que a reta é tangente. Se forem dois pontos de interseção, a gente tem uma reta secante, e se não houver ponto de interseção entre a reta e a circunferência, quer dizer que é uma reta externa a ela. Então, para poder começar, nós vamos montar um sisteminha, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação da reta, que é x menos y mais 4, que é igual a zero. Esse menos y eu vou passar para o segundo membro, ele vai ficar y positivo. Então, eu tenho que y é igual a x mais 4. Aí, eu vou pegar agora essa equação e vou substituir na equação da circunferência. Então, onde eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 4, que é igual a zero, quando a gente fizer a substituição, como é que isso aqui vai ficar? Notem que eu vou pegar x mais 4 e vou colocar no lugar do y. É um sisteminha matemático que a gente está resolvendo, tá? Então, aqui eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas o que é y? Y é x mais 4 ao quadrado menos 2x menos 4y. Então, menos 4 que multiplica o y, que é x mais 4. Menos 4, que é igual a zero. X ao quadrado, aqui eu já vou resolver o produto notável do jeito que nós vimos nas últimas aulas. Quadrado do primeiro, o sinal mais, por conta desse, duas vezes o primeiro, vezes o segundo termo, mais quadrado do segundo termo, menos 2x, e aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. Então, vai ficar menos 4x, menos 16, menos 4, que é igual a zero. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os termos semelhantes, né? Então, aqui eu tenho x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Aqui eu tenho mais 8x com menos 6x, vai ficar mais 2x. E aqui eu tenho 16 com menos 16, vai cancelar, menos 4, que é igual a zero. Vou simplificar tudo por 2 para poder facilitar a minha vida. Então, eu tenho uma equação x ao quadrado mais x menos 2, que é igual a zero. Uma equação de segundo grau. Tem várias formas de resolver a equação de segundo grau. A gente pode fazer por Bhaskara, né? Lembrando que a equação de segundo grau eu escrevo como ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Então, extraindo os coeficientes dessa equação, o a é igual a 1, b também vai ser 1 e o coeficiente c vai ser menos 2. Então, lembrando que delta é a mesma coisa que b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c, eu vou substituir aqui, b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é menos 2. Então, eu tenho que delta vai ser 1 ao quadrado é 1, fazendo o jogo de sinal aqui vai sair positivo, mais 8, então delta é igual a 9. Gente, olha só que legal. Só de chegar nesse delta igual a 9, eu já consigo fazer e tirar algumas conclusões importantes.
Se delta é positivo, quer dizer que necessariamente existem duas raízes reais distintas. Então, eu tenho necessariamente x' diferente de x duas linhas. O que isso significa? Se eu tenho estou resolvendo um sistema matemático, encontro dois valores possíveis para x, quer dizer que a circunferência ela vai intersectar a reta em dois pontos diferentes. Então, com certeza, essa reta dada no exemplo, ela é secante. Mas se vocês não conseguirem ter essa visão, a gente consegue, inclusive, determinar quais são esses pontos de interseção, tá? Então, eu vou continuar resolvendo. Eu estou fazendo uma equação de segundo grau com a variável x, né? Então, eu tenho que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, substituindo os coeficientes, menos b vai ser menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes a. Então, 2 vezes 1. Aí, aqui eu vou ter que x vai ser menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, daqui vai sair um x', menos 1 mais 3 dividido por 2, que vai ser igual a 2 dividido por 2, que vai ser igual a 1. E daqui vai sair um x duas linhas, que é menos 1 menos 3 dividido por 2, que é a mesma coisa que menos 4 por 2, que é a mesma coisa que menos 2. O que isso quer dizer? Que quando x é igual a 1 e quando x é igual a menos 2, a reta vai interceptar a circunferência. Esse que é o significado. Porém, para a gente dar uma resposta completa, eu preciso das coordenadas do ponto. Então, se eu já tenho x, está faltando o y, né? Aí eu vou pegar esses valores de x e vou aplicar, tanto faz na equação da reta ou na equação da circunferência. Ou pode ser até mesmo nessa equação aqui, onde a gente já isolou o y. Gente, vai dar o mesmo resultado, mas onde que é menos trabalhoso? É menos trabalhoso onde eu tenho a equação da reta. Então, eu vou pegar a equação y, que é igual a x mais 4, e vou aplicar os valores de x. Se x é 1, o y vai ser 1 mais 4. Então, o y vai ser igual a 5. Quer dizer, então, que eu tenho ponto 1 e 5. Se x é igual a menos 2, o y, então, vai ser menos 2 mais 4. O valor de y vai ser igual a 2, então eu tenho um ponto com coordenadas menos 2 e 2. E aí, nós vamos colocar isso no GeoGebra para vocês enxergarem aí direitinho, tá? Que nesses dois pontos, a reta, ela intersecta a circunferência. Pessoal, então olha que legal. Para a gente poder testar, a gente vai colocar as duas equações dadas na questão. A equação da reta, que foi x menos y, mais 4, que é igual a 0. E eu vou colocar também a equação da circunferência, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 4, que é igual a 0. Então, olha só que bacana, gente. Realmente são dois pontos de interseção entre reta e circunferência. Quais são as coordenadas desses pontos? Menos 2 e 2 e 1 e 5, da mesma forma como a gente tinha determinado nos cálculos. Tá vendo? Então, vale a pena colocar as equações no GeoGebra para conferir, tá? Então, dando uma resposta para o problema, a gente pode afirmar que essa reta que foi dada no exercício, que é a reta R, ela é secante à lambda. Então, lembrando que, se não pedir os dois pontos, não precisa da gente desenvolver os cálculos. Pelo delta já dá para a gente saber. Toda vez que o delta é positivo, necessariamente nós vamos ter duas raízes, x' e x duas linhas diferentes. Então, quer dizer que existem dois pontos também em que a reta ela vai interceptar a circunferência, ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer um exemplo com uma reta que eu estou chamando de T, tem a equação 2x mais y mais 2, que é igual a 0, e uma equação de circunferência, essa equação é reduzida. Observem que no exemplo anterior a gente fez com a equação geral, problema nenhum, tá? A gente vai desenvolver o cálculo da mesma forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação da reta e vou isolar esse y. Então, eu tenho que y é igual a menos 2x menos 2. E aí, agora eu vou pegar esse y e aplicar na equação da circunferência, que é x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a 5.
Então, eu vou pegar essa parcela menos 2x menos 2 e aplicar no lugar do y, prestando bastante atenção aí na questão dos sinais. Então, vamos lá. O primeiro vai ficar x menos 1 elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, no lugar do y, eu vou escrever menos 2x menos 2, menos 1 elevado ao quadrado, que é igual a 5. Aqui eu já vou desenvolver o produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo termo. E aqui eu vou simplificar mais um pouquinho dentro do parênteses. Eu tenho menos 2x menos 3 ao quadrado, que é igual a 5. Aqui eu quero fazer uma observação, porque os dois estão negativos. Então, olha o que acontece. Se a gente fosse fazer passo a passo, menos 2x menos 3 ao quadrado, significa ele vezes ele mesmo, né? Quando você faz o produto, observem que você vai sempre multiplicar negativo por negativo, então todos os termos vão sair positivos. Primeiro produto vai ser 4x ao quadrado, menos 2x vezes menos 3 vai dar mais 6x, menos 3 vezes menos 2x dá mais 6x de novo, e menos 3 vezes menos 3 dá mais 9, ok? Então, vamos voltar na equação lá em cima. Primeiro termo aqui, x ao quadrado. Segundo termo, menos 2x, mais 1. Aí, na sequência, esse produto notável a gente desenvolveu aqui, deu 4x ao quadrado. 6x com 6x dá mais 12x, mais 9. E esse 5 que está no segundo membro, eu vou passar para o primeiro membro aplicando a operação inversa, então ele fica negativo. Agora, juntando os termos semelhantes, x ao quadrado com 4x ao quadrado dá 5x ao quadrado, menos 2x com mais 12x vai dar mais 10x, 1 com 9 dá 10, 10 menos 5, 5, que é igual a 0. Observem que a gente tem uma equação de segundo grau, vou simplificar ela toda por 5 para facilitar os cálculos, tá? Então, o primeiro termo vai ser x ao quadrado, o segundo termo mais 2x, o terceiro termo mais 1, que é igual a 0. Então, se eu for resolver por Bhaskara, eu vou extrair os coeficientes, né? O A é 1, o B é 2 e o C é igual a 1. Então, fazendo o cálculo do delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, a gente vai ter 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é 1 também. Então, delta vai ser 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 4, delta vai ser 0. Gente, o que acontece quando o delta é igual a 0? Quando eu tenho que delta é positivo, na hora que a gente vai fazer o cálculo aqui do mais ou menos raiz de delta, ora eu vou ter um número positivo, ora eu vou ter um número negativo, né? É por esse motivo que a gente tem raízes diferentes. Se esse delta é igual a 0, quando eu faço mais raiz de 0 e menos raiz de 0, dá na mesma. Então, quando delta é igual a 0, significa que eu tenho duas raízes reais iguais. O x' fica igualzinho ao x duas linhas. Então, se você pensar na circunferência, só existe um ponto de interseção da reta com ela. Se só tem um ponto de interseção, a única possibilidade é dessa reta ser tangente. Então, numa questão, se vocês quiserem fazer só essa análise, vocês podem parar aqui na questão do delta, tá? Que dá pra gente fazer uma conclusão a respeito disso. Agora, se eu quiser determinar esses pontos, eu vou avançar um pouquinho mais. Então, eu tenho que x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Então, x vai ser menos b, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 0. Dividido por 2 vezes o A é 1. Então, aqui eu tenho x é igual a menos 2, mais ou menos 0, dividido por 2. Observe, então, que eu tenho x' igualzinho a x duas linhas, que vai ser menos 2 por 2, que vai dar igual a menos 1. Aí, agora, para poder completar o ponto, tá faltando a ordenada, né, que é o y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 1 e vou aplicar numa das equações. Posso aplicar na equação da reta, posso aplicar na equação da circunferência ou nesse y que eu já isolei. Se eu aplicar nesse y que eu já isolei, eu escrevi y igual a menos 2x menos 2. Então, y vai ser igual a menos 2 que multiplica o x, que é menos 1, menos 2.
Então, y vai ser, multiplicando aqui, vai dar 2 positivo, com menos 2, o y vai ser 0. Então, o ponto de interseção é menos 1 e 0. Se só existe um ponto de interseção, então eu vou concluir que a reta T, ela é tangente à circunferência lambda. Vamos colocar isso no GeoGebra? Então, olha só que legal, gente. A equação da reta dada no exercício foi 2x mais y mais 2, que é igual a 0. Então, tá aí a reta. E a equação da circunferência? Eu vou abrir parênteses e vou fazer x menos 1 elevado ao quadrado, mais, abro parênteses de novo, y menos 1 elevado ao quadrado, que é igual a 5. Olha que massa. A gente tem a circunferência, tem a reta, e elas se interceptam apenas em um ponto. Olha aí o ponto de interseção, menos 1 e 0, igualzinho a gente determinou fazendo os cálculos, ok? Agora, nós vamos ver um exemplo com a reta S, que tem a equação x menos y menos 3 igual a 0, e uma circunferência que é x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a 4. Na reta, eu vou pegar esse menos y e vou passar para o segundo membro. Então, eu vou ter que x menos 3 é igual a y, ou simplesmente y é igual a x menos 3. Na equação da circunferência, que é x ao quadrado igual a y menos 1 ao quadrado, que é igual a 4, eu vou pegar a variável que eu isolei aqui em cima, que foi o y, né, que é x menos 3, e vou aplicar aqui, ó, no lugar do y. Então, vai ficar x elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, quem é y? Y é x menos 3, menos 1, fecho parênteses, ao quadrado, que é igual a 4. Então, aqui eu vou ter x ao quadrado, mais, simplificando um pouquinho dentro do parênteses, eu vou ter x menos 4 ao quadrado, que é igual a 4. Aí, agora, eu vou desenvolver o produto notável. Então, eu tenho x ao quadrado mais quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo, que é 4 ao quadrado. Tudo isso igual a 4. Desenvolvendo mais um pouquinho, eu vou juntar os termos semelhantes, então x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Aqui vai aparecer um menos 8x, e aqui vai aparecer mais 16. Esse 4 que está no segundo membro, eu vou trazer para o primeiro membro, menos 4, que é igual a 0. Então, eu tenho 2x ao quadrado, menos 8x, juntando esses termos semelhantes, mais 12, que é igual a 0. Observem que essa equação ela pode ser simplificada, né? Por 2. Então, a gente vai simplificar para facilitar. Então, ela vai ficar x ao quadrado, menos 4x, mais 6, que é igual a 0. Muito bem. Extraindo os coeficientes da equação, o a igual a 1, o b igual a menos 4, e o c igual a 6. Então, fazendo o cálculo do delta, que é b quadrado menos 4 vezes a vezes c, então, o delta vai ser substituindo b quadrado menos 4 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é 6. Então, esse delta vai ser menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 6, 24. Então, delta vai ser igual a menos 8. E agora, gente? O delta deu negativo. Delta deu negativo. Quando eu vou fazer raiz quadrada de delta, existe algum número real que eu eleve ao quadrado e dê menos 8? Não. Então, com delta negativo, quer dizer que não há raiz real. Se não há raiz real, qual é o significado disso? Eu vou ter uma circunferência. Nessa circunferência, a reta ela não vai interceptar em lugar nenhum. Então, se a reta não intercepta, é uma reta externa à circunferência. Quem quiser continuar fazendo os cálculos a partir daqui, vai verificar isso, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos b, menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é menos 2 vezes a, 2 vezes 1. Quando chega aqui, ó, não existe solução para isso, né? Então, se não existe solução, o que que isso quer dizer? Que essa reta que foi chamada de S, ela é externa à lambda. E aí, nós vamos colocar no GeoGebra para a gente verificar isso, tá bom?
Então, vamos lá. A equação que foi dada da reta x menos y menos 3, que é igual a 0. E a equação da circunferência, x elevado ao quadrado mais, abro parênteses, y menos 1 ao quadrado, que é igual a 4. Então, olha aí, gente, como é que confere direitinho com a análise que nós fizemos, tá vendo? Eu tenho uma reta que é externa à circunferência, por isso que não apareceu nenhum ponto de interseção quando a gente tentou fazer esse cálculo. Legal, né? Então, para poder fecharmos aí essa aula, eu sugiro que vocês façam o exercício do capítulo 3, que é a questão 48. Espero que vocês tenham entendido, o conteúdo dessa aula foi bem simples, né? Por aqui a gente encerra o conteúdo de circunferências, tá? Estou à disposição para qualquer dúvida. Até a próxima.